Factos verdadeiros com Geraldo Renato, Imperador. Seja muito bem-vindo de volta ao canal Factos Verdadeiros com Geraldo Renato, Imperador. Vamos falar de um facto mais que verdadeiro, algo que realmente aconteceu na humanidade e por pouco não dizimou a vida da humanidade aqui na Terra. Vamos falar de curiosidade, né? Até porque esse canal que foi mostrando a referência também é um canal de curiosidade, um canal que você pode aprender a melhor curiosidade do mundo, coisas do passado, do presente e se calhar até do futuro. Então esteja atento ao canal. Vou mostrar aqui um vídeo retirado também dos canais do YouTube, que você sabia, é um vídeo muito interessante, que vai falar 10 ocasiões ou 10 momentos que o mundo quase acabou. Imagina, né? Um momento em que nós estaríamos aqui. É um vídeo muito bom, muito interessante. Espero que você acompanhe, esteja atento ao vídeo e veja então 10 ocasiões passadas e momentos da história da humanidade que quase terminaram com o mundo quando estaremos aqui. Então esteja atento ao vídeo. Bora! Vamos a ele! E o que você faria se você descobrisse que o mundo iria acabar amanhã à tarde? Chorar, né? Não tem o que fazer. O planeta Terra, galera, já passou por várias experiências como essa, de fim de mundo. Não com teorias sem noção, dizendo que o mundo vai acabar, mas sim acontecimentos que quase destruíram nosso planeta Terra. Algumas coisas feitas pela natureza, já outras feitas por mãos humanas. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Ditadores. Um dos grandes vilões que o nosso planeta já teve foram os ditadores. E dois desses ditadores que quase destruíram o mundo foram Hitler e Stalin. Muita gente sabe o que esses dois caras fizeram de mal para a humanidade. Ainda bem que Hitler perdeu a guerra, pois senão o mundo que conhecemos hoje em dia poderia estar totalmente diferente. Durante a guerra que o ditador alemão liderou, ele acabou com a vida de mais de 60 milhões de pessoas. E imagina o quanto esse número poderia aumentar, caso ele tivesse tomado o poder do mundo inteiro. O ditador Stalin também não ficou para trás e foi responsável também por tirar milhões de vidas. Alguns estudiosos apontam que ele poderia ter acabado com 100 milhões de pessoas. E alguns estudos dizem que o número pode variar entre 40 milhões e até 100 milhões. E como estamos falando de ditadores que quase dizimou a sua população, não podemos deixar de citar o ditador Mao Tse-tung, que teria acabado com a vida de mais de 80 milhões de pessoas. Ainda bem que esses ditadores não existem mais, porque senão muitas pessoas também não iriam existir nesse mundo. Vulcão Krakatoa. Vocês já ouviram falar do vulcão Krakatoa? Um vulcão que ficava localizado no Estreito de Sunda, próximo da Indonésia. Esse vulcão entrou em erupção em 1883 e por muito pouco não destruiu quase toda a vida aqui na Terra. A erupção desse vulcão foi tão forte que lançou pedras a quilômetros de distância e gerou ondas gigantescas no mar. Isso gerou fortes tsunamis que cobriram várias ilhas da região. E isso tudo matou mais de 36 mil pessoas. Sem contar também que acabou deixando a região numa escuridão total, graças às enormes fuligens que ficaram no ar, impedindo a entrada do sol e afetando todo o clima e o ecossistema. O vulcão nessa época se autodestruiu, mas ele continua lá ativo por debaixo. E uma coisa bizarra é que ele cresce mais ou menos 3 metros por ano. Então nada impossibilita de futuramente ele se tornar um grande vilão novamente, podendo explodir novamente e causar um grande impacto no planeta Terra. E se isso acontecer no futuro, alguns especialistas estudam e prevêem que esse vulcão poderá explodir 2 níveis mais forte do que ele explodiu, podendo assim ser mais catastrófico do que o primeiro. E se isso realmente acontecer, acreditam que ele pode espalhar uma cinza que cobrirá todo o planeta por aproximadamente 10 anos. E isso vai atrapalhar muita coisa aqui na Terra, principalmente a fotossíntese e até mesmo a nossa própria vida. Com a falta de entrada do sol, vai prejudicar principalmente as plantas, depois os animais e depois nós, os seres humanos. Esperamos que nada disso aconteça. Inclusive, se vocês querem saber um pouco mais sobre o Krakatoa, a gente já fez um vídeo aqui no canal, mas podemos fazer uma versão completona, porque o que a gente fez está meio desatualizado e meio feio, digamos assim. Então, se vocês quiserem a história sobre esse vulcão maluco, deixem nos comentários. E agora, vamos continuar a história. Guerra Fria.
Mesmo a Guerra Fria não tendo colocado milhares de soldados nas ruas ou em campo de batalhas, essa guerra foi um período bastante tenso, que colocou o nosso mundo em conflito e quase acabou com ele. E isso tudo aconteceu porque duas das maiores potências duelavam para saber quem era mais forte, mais poderoso, mais tecnológico, quem tinha mais arma, quem ia para o espaço primeiro, quem tinha mais bombas atômicas. Sem contar que aconteceu também uma corrida de enriquecimento de urânio, material ultra radiativo necessário para a fabricação das potentes armas nucleares. E com isso, os Estados Unidos e a União Soviética brigavam para ver quem tinha a bomba atômica mais potente. A humanidade ficou tensa, com medo de algo acontecer, pois nessa altura do campeonato, qualquer guerra que acontecesse poderia ser o fim do mundo. Porque pensa, os caras estavam na corrida para ver quem tinha mais poder de fogo, para mostrar quem era realmente mais poderoso, ou seja, qualquer coisa que acontecesse, eles não iam hesitar de mostrar o seu poder. E com isso, o nosso planeta Terra iria sentir as consequências das bombas atômicas. A Guerra Fria durou 50 anos, e mesmo sem conflitos diretos, o mundo inteiro estava com medo que alguma coisa acontecesse e acabasse com tudo, já que haviam muitas bombas atômicas prontas para serem usadas. Bug do milênio. Nem sempre os computadores e a internet existiram, mas quando essa tecnologia surgiu, ela revolucionou o mundo. No início da internet, os programas tinham o costume de colocar as datas e anos de forma abreviada. Ao invés de 1960, eles colocavam apenas 60, para abreviar. E na época então, galera, o ano era 1999, estava prestes a virar o ano 2000. E por esse fato dos computadores abreviarem as datas, os anos, pelo fato do ano virar para 2000, muita gente achava que os computadores iriam atualizar e voltar para o ano de 1900. Já que eles ficavam apenas com 2 dígitos. Por mais que pareça algo simples, esse lance deixou muita gente apavorada, pois como o computador era uma criação recente, ele nunca tinha passado por isso. Então as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Pois pensa bem, galera, se qualquer data se alterar no computador, ele vai acabar desconfigurando o sistema de milhares de pessoas. Isso poderia deixar todos sem comunicação. Alguns bancos poderiam parar de funcionar, e tudo que funcionasse e dependesse da internet iria bugar. Inclusive sistema de defesa dos países, e tudo do governo que precisa de rede para funcionar. Então, galera, próximo da virada dos anos 2000, todo mundo, todas as pessoas entraram em choque, com medo de um grande colapso internetal, um colapso da internet, acabasse destruindo tudo que foi criado e deixando muitas empresas no prejuízo. Então o ano 2000 chegou, e sabe o que aconteceu? Nada. Pois é, galera, todo mundo entrou em pânico à toa. Porque é claro que os programadores pensaram direitinho e não deixaram que o ano voltasse para 1900. Atualizaram antes que desse merda. Mas mesmo assim, o bug do milênio assustou quase o mundo inteiro, pois se realmente zerasse tudo e mudasse a data, iria gerar um caos no mundo inteiro. Monte Toba. Mas esse lance aí de computador e caos na internet é algo recente, né? Porque muito antigamente a internet nem existia. E para contar um outro evento que quase acabou com a Terra, vamos voltar para 80 mil anos atrás, lá na região Sumatra, onde existia o Monte Toba. E lá no Monte Toba é onde está localizado o Lago Toba, um lago de origem vulcânica. Mas não um vulcão qualquer, galera, um vulcão responsável por uma das maiores catástrofes aqui da Terra. A erupção desse vulcão foi tão intensa que reduziu drasticamente a população de humanos e animais daquela época. E esse impacto acabou afetando diretamente na evolução da nossa espécie. Depois dessa erupção, a raça humana foi reduzida a apenas 10 mil casais e soltou tanta fumaça que acabou gerando mais de 2.800 quilômetros cúbicos de fumaça no ar. E isso acabou baixando a temperatura da Terra 5 graus, que dificultaram as coisas aqui na Terra. Assim como o Krakatoa, existem vários estudos sobre esse vulcão. Se vocês quiserem, também podemos fazer. Quem sabe a gente não encaixa junto com o Krakatoa ou fazemos um vídeo à parte sobre o Monte Toba. O coronel russo Petrov. O coronel russo Stanislav Petrov foi um coronel que quase foi responsável por criar uma enorme guerra no mundo e talvez acabar com parte do nosso planeta. Ele comandava uma central que prevenia desastres nucleares, isso lá na Rússia. No dia 26 de setembro de 1983, ele estava de boa lá na central quando do nada recebeu alguns alertas de mísseis que estavam indo em direção à Rússia para acabar e destruir com tudo. Na hora, Petrov entrou em pânico, pois nessa hora a Rússia poderia estar sendo atacada e ele tinha o poder de fazer alguma coisa para evitar que acontecesse isso. Mas antes de apertar o botão e contra-atacar, alguma coisa na consciência de Petrov fez ele verificar se aqueles alertas de perigo eram verdadeiros mesmo,
se realmente havia algum míssil em direção da Rússia, antes mesmo dele mandar os mísseis. Pois segundo a central e a sirene, eles estavam em perigo, mas Petrov quis confirmar realmente se estava acontecendo alguma coisa. Então, em poucos segundos, quando ele foi fiscalizar os alarmes, ele acabou descobrindo que os alarmes se dispararam automaticamente, sem nenhum míssil estar a caminho deles. Um chip do computador tinha bugado e disparado os alarmes, sem nenhum míssil aparente. Ou seja, a galera simplesmente deu um bug no computador do cara que disparou os alarmes dizendo que estava vindo um míssil, e nessa hora ele poderia ter simplesmente apertado um botão e ter contra-atacado os Estados Unidos ou qualquer outro lugar que estivesse atacando a Rússia, e aí causado uma enorme guerra sem motivo algum. Mas ainda bem que o cara desconfiou e descobriu que era apenas um erro. Imagina, do nada começa uma guerra sem motivo algum. Os Estados Unidos tá suave e do nada, caralho, Me atacaram. Não, vocês me atacaram primeiro. Não, mas a gente não atacou não. É um bug aí, caralho. Meteoro Asclepius. Em 1989, um gigante meteoro, Asclepio, quase colidiu direto com o nosso planeta Terra. Mas graças a uma diferença de 6 horas, essa catástrofe não aconteceu. Porque se liga que loucura, galera. Vocês estão ligados que o nosso mundo, o planeta e todo o universo está em constante movimento. E é por isso que se o meteoro passasse 6 horas antes do horário que ele passou, o nosso planeta estaria perfeitamente posicionado na rota do meteoro e um grande acidente iria acontecer. A NASA só foi descobrir essa informação uma semana depois do ocorrido. Não adiantou nada, né? Porque eles tinham que descobrir antes para poder tentar alterar. Né? Tiveram sorte da velocidade do meteoro, porque se ele tivesse mais rápido, ele tinha chegado antes. Mas depois de ter descobrido isso, a NASA começou a aprimorar suas tecnologias para poder estar por dentro de todos os acontecimentos e evitar algumas coisas, antes mesmo que elas aconteçam. E é por isso que se hoje um meteoro estiver próximo de bater na Terra, a NASA tem que estar sabendo no mínimo algum tempo antes, para poder saber o que fazer e assim evitando uma catástrofe. Klebsiella planticola. Na década de 1990, a tecnologia estava crescendo rapidamente, e isso também estava acontecendo nos agronegócios. Alimentos geneticamente modificados e produtos químicos nas plantações estavam em altas. E com o intuito de fazer as plantas ficarem cada vez mais modificadas geneticamente, foram feitos vários projetos. Um deles se chamava Klebsiella planticola, que seria um tipo de bactéria jogado no solo que iria acabar e decompor com o lixo produzido pelas plantas. Essa bactéria já tinha passado por alguns testes e foi considerado seguro para o trigo. Logo depois do resultado positivo, a empresa ficou muito feliz e tinha vários planos ambiciosos, que era de levar o projeto ou aquela bactéria para ser utilizada no mundo inteiro. O que eles não sabiam é que, na verdade, a bactéria não só eliminava o lixo, como também se alimentava de raízes de todas as plantas da região. E é por isso que se o produto fosse espalhado pelo mundo inteiro, praticamente todas as plantações e plantas seriam atacadas e destruídas, causando um prejuízo no mundo inteiro. Mas ainda bem que eles descobriram antes, impedindo que o produto fosse espalhado pelo mundo inteiro. E quem descobriu isso foi a Universidade Estadual de Oregon, que quando soube dessa bactéria e do seu potencial, decidiram fazer alguns testes e descobriram que ela era devastadora para as plantas. Alertaram as grandes empresas e as autoridades e essa bactéria foi retirada imediatamente. Imagina aí se todas as plantas começassem a morrer, isso ia gerar um grande problema para o mundo inteiro. Peste negra. Se estamos falando das vezes em que o mundo quase acabou, não podemos deixar de citar a peste negra. E se falamos em peste negra, não podemos deixar de falar de um homem, Gengis Khan. Khan tinha o sonho de dominar o mundo com o seu império mongol, e por onde ele passava junto com seus exércitos, eles tomavam todos os lugares. Eles eram muito sanguinários e brutais. Por onde passavam, tiravam a vida de vários homens e de autoridades, e sem contar que as mulheres eram violadas pelos seus exércitos, que obrigavam mulheres a gerarem futuros soldados para eles. Gengis Khan era muito inteligente, mas jogava muito baixo, era um cara muito covarde. E quando o seu exército estava invadindo a China, foram atacados pela peste negra e começaram a ficar mais fracos. Naquela altura do campeonato, galera, a doença já estava muito forte, se espalhando sozinha por toda a China. Mas mesmo assim, Khan era impiedoso. E como ele e seus soldados já estavam infectados, ele queria infectar o máximo de pessoas possíveis. Ele chegava a jogar corpos de soldados infectados no meio de algum vilarejo inimigo para que todos naquela região ficassem doentes e viessem a falecer. E assim, galera, ao invés da peste negra se reduzir, ela acabou se proliferando cada vez mais, reduzindo a população do planeta drasticamente. A peste negra tinha esse nome porque deixava as extremidades das pessoas infectadas negras, além de causar febre de 40 graus, tosse com pus e sangue e hemorragias internas.
pernas. Sem contar também que necrosava vários membros das vítimas. E a peste negra, galera, se espalhou por vários lugares do mundo, afetando principalmente o continente asiático e o europeu. E essa doença foi tão forte que chegou perto de eliminar a raça humana. Para vocês terem uma ideia, mesmo 3 séculos depois de ter passado toda essa epidemia, cerca de 300 anos depois, a população ainda não estava a mesma. Ela não tinha o mesmo número de habitantes antes mesmo da peste atacar. Muita gente com essa doença faleceu. E essa doença só foi desaparecer da nossa terra 5 séculos depois dela ter surgido. Gripe espanhola. A famosa epidemia da gripe espanhola, apesar do seu nome, começou nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial. O problema mesmo foi que essa gripe se espalhou por todo o mundo em uma velocidade impressionante, e ela foi tão devastadora que acabou tirando a vida de mais pessoas do que a própria guerra. Entre 50 a 100 milhões de pessoas foram vítimas da gripe espanhola no mundo inteiro. E tudo isso, galera, em apenas um ano. Até o presidente brasileiro da época, Rodrigo Alves, veio a falecer graças à gripe espanhola. E essa epidemia só teve esse nome de gripe espanhola porque a Espanha era um dos países que não estava envolvidos na guerra, e por isso que só os jornais espanhóis noticiaram essa gripe, por não estarem fazendo parte de nenhum conflito, podendo assim passar esse recado para a humanidade. E é por isso que essa gripe, galera, foi um evento muito marcante e mortífero aqui pro nosso planeta. Porque além dela ter começado durante a guerra, um período onde muitas vidas se vão, a doença continuou ativa e conseguiu ser ainda mais devastadora do que a própria guerra. A Terra já quase acabou por vários motivos, ou por mãos humanas, Ou por tecnologia, ou também por desastres naturais da mãe natureza. ou até mesmo pelas terríveis doenças. Que vídeo louco, né? Até meio assustador. Mas na verdade são curiosidades e vimos que por pelo menos 10 motivos ou 10 ocasiões que o mundo não acabou, mas ainda bem que não acabou, não estaremos aqui, né? Insano esse vídeo. Mas se você gostou do vídeo, subscreva ao canal, ativa aí o sininho das notificações e terá mais vídeos sobre isso. Terá mais vídeos sobre esses assuntos e poderá então conhecer mais curiosidades. Então foi esse o vídeo. Se gostou, comenta aí e diz como foi, né, ver esse vídeo. E se quiser dar uma sugestão de mais vídeo, de mais assuntos que será abordado nesse canal, esteja à vontade, põe aí um tema e no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Mas hoje você aprendeu então sobre essas curiosidades. E fique com o canal, fique bem e continue então com os factos verdadeiros. E como sempre, deixamos a vocês a nossa sugestão de serviço: Imperial Serviços, serviço de decoração, serviço de pastelaria, fazemos também serviço de buffet. Então temos aqui vários serviços. Se você quiser um serviço de protocolos, também fizemos.